Meus cumprimentos. O gostoso do romantismo. É com grata satisfação que recebo do chefe e colega José Lúcio Gomes uma revista Eu Sei Tudo, de dezembro de 1923, editada na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, papel brilhante, bem impressa, algumas páginas a cores. José Lúcio Gomes, eu considero o meu melhor gerente adjunto no Banco do Brasil. Muitas com iluminuras que fariam a alegria visual e estalar de língua de Haroldo Lívio, também meu colega de Banco do Brasil, de academia, como se estivéssemos diante de um prato substancial e suculento. Não sei nem posso compreender do porquê e do como o antigo produz tanta atração. Fica tão emocional diante do nosso gosto de cultura, desperta tanta curiosidade, ainda mais do que diante do novo e do inusitado. Seria uma propensão natural de todos nós diante da linha romântica do déjà vu, do rememorar dos nossos primeiros anos de vida e até diante deles, ou antes deles. Uma coisa é certa: o antigo nos toca profundamente em todos os sentidos. Que coisa interessante é a revista Eu Sei Tudo, do primeiro quartel do nosso século. Estou falando do século passado. De quando o Rio de Janeiro ainda era cidade pequena, embora a mais importante do país, capital da República, centro da intelectualidade brasileira, ainda sem muito dos efeitos da Semana de Arte Moderna realizada em São Paulo, que foi realizada em 1922. Se a senhora quer saber, a revista ainda escrevia Espanha com H, escrevia Districto, Anedocta, Somno, principais com E, belas com dois L's, ilusão também com dois L's, igreja, gramática com dois M's, literário com dois T's, reumatismo com TH e tipo com Y. Mais ainda, bicicleta, actriz, dança com S, dança hoje escreve com C cedilha, com S em alemão. E a visão era ainda um misterioso aeroplano. O telefone era um estranho aparelho. Cinema era cinematógrafo. Aí está misterioso com Y, ainda aeroplano e não avião, telefone com PH, aparelho com dois P's, e cinema, o cine, chamado de cinematógrafo. Os assuntos bem curiosos são dispostos em tópicos até agradáveis, como páginas de arte, nossa terra, a ciência ao alcance de todos. Novidades, invenções, romances, contos e aventuras, percorrendo o mundo para recitar e diversos. Longe de alcançar a ordem exigida pela imprensa moderna, a Eu Sei Tudo era realmente um repositório de informações como a mais perfeita caixa de surpresa. Claro que teria muito o que comentar se fosse analisar toda a revista, principalmente no tópico de ciência ao alcance de todos, onde os redatores falam do aparecimento de um açúcar luminoso de nutrição para obesos. Anestesia pela respiração rápida e de cavalos vencedores de tuberculose, além de um aparelho elétrico
para frisar cabelos e de como se usam agora as sobrancelhas e como os aviões podem provocar chuvas. Interessantes os textos sobre sacerdotisas de Terpsícore, as obras de artes vivas, o substancial almoço de uma serpente, a múmia conselheira, como se faz uma bailarina, e os mais belos olhos da cena muda. Belos com 2 L's e cena com SC. Como são lindos os retratos, ou fotos, ou fotografias das artistas Paula Negri, Mai Morret, Betty Rubel, Corinne Griffith. Como são curiosos os desmontes de ruas e mais ruas no centro do Rio, na abertura da Avenida Rio Branco. Tudo muito adequado para a época. Mas sensacional mesmo, é uma bela reportagem sobre a arte de comer nos tempos de Luís XIII, o glutão rei da França. Os artigos, se diferentes de nós do século XX ou quase XXI, tinham também o seu maneirismo, as suas etiquetas, o bom tom elogiado pelos cronistas da época. Tinham, como não poderia deixar de ser, a maior consideração pelos costumes à mesa, dizendo até que uma boa refeição era um dos fins da existência humana, assunto primordial para a felicidade. Assim, não podiam deixar de cuidar da maneira de se comportar nessa grave circunstância da vida, fosse na casa de um rico burguês, num festim real, ou mesmo na rústica choupana de um plebeu. Aliás, nada melhor para ilustrar esses costumes que as pinturas da época, de Abraham Paz ou de Van Tilburg, também publicadas pela revista. A revista Eu Sei Tudo. Como não tenho espaço para grandes explanações, digo apenas que o prato principal era sempre o assado de carnes, e que era proibida a presença de copos sobre as toalhas, usados sem nunca colocá-los na mesa, eram logo devolvidos aos que cuidavam do atendimento. Terminando, quando possível, a comida deveria ser engolida a seco.